Senhoras e senhores, boa noite. O canal Espírita Seja está nesse momento iniciando mais uma transmissão online. E aproveitando a todos nesse momento, gostaria que todos pudessem acessar nossa página no YouTube e deixar seu like e inscrever-se também. Hoje nós teremos a presença do nosso irmão José Augusto, que irá fazer o estudo para nós. Bom, vamos nesse momento fazer uma oração e em seguida passarei a palavra para ele. Amado Mestre Jesus, aqui, Senhor, nos encontramos reunidos em vosso nome, iniciando mais um estudo desta noite, pedindo assistência e o amparo da espiritualidade, que nosso irmão que irá fazer o estudo desta noite possa ser envolvido pelos amigos espirituais, para que ele possa transmitir a todos nós as palavras que todos nós estamos esperando nesta noite, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo e que assim seja. Assim seja. Hoje nós temos a presença de José Augusto, né? Houve um problema, infelizmente, atraso técnico aí. Então, sem muita demora, José Augusto, a palavra é sua, tá? Tá certo. Bom, Marcos, primeiramente, muito obrigado. Peço aí desculpa, né, pelo inconveniente do atraso. Peço desculpa a todos. Desde já deixando aí o meu agradecimento pela presença, pelo carinho, e rogo a Mestre Jesus que possa nos envolver a todos, né, que estamos aqui reunidos neste momento, todos aqueles que vão assistir a palestra depois, que sejamos todos envolvidos em muita luz, amor e paz, que o nosso coração se encha de alegria, de otimismo, de esperança, e que a gente possa aproveitar esses minutos para refletir com muito carinho sobre o tema da noite. Bom, então, como disse, sem mais delongas, o nosso tema da noite de hoje, meus amigos, é fé e esperança. Né? São duas virtudes fundamentais, né, para o nosso dia a dia, para o nosso convívio, principalmente nesse momento difícil que a gente está vivendo. Né? É claro que se a gente observar, a gente vai ver que o planeta, o nosso país, ele passa por um momento de muita dificuldade nos últimos anos, onde a gente tem que lidar aí com diversos desafios de várias ordens, né? Desafios da área econômica, problemas sociais, problemas de saúde de várias ordens, guerras, conflitos, fome, e tudo isso muitas vezes nos coloca à prova. E a gente aí nos últimos meses ainda temos passado por um momento muito mais complicado, muito mais delicado, que talvez muitos de nós nunca imaginou passar, né? Que é lidar com essa pandemia, estarmos confinados, muitos aí perdendo seu trabalho, ou estão impossibilitados de trabalhar, talvez muitos que estão ouvindo aí estão há meses sem sair de casa, e a gente vê essa onda de pessimismo, de medo, de desconfiança, de insegurança que nos assalta a todo momento. Então, diante desse desafio, principalmente que nós estamos vivendo agora, a gente vai observar que trazer a fé e a esperança no nosso coração é fundamental para a nossa saúde, para a gente poder levar um pouco de otimismo, um pouco de calma, de tranquilidade para as pessoas que estão ao nosso redor. Né? É interessante que talvez você já tenha ouvido falar que antes do sol raiar, né, é quando a noite ela se torna mais espessa e mais escura. É interessante que quando a gente se vê envolto por uma grande escuridão, qualquer foco de luz se faz necessário e se faz imprescindível. Né? E nós estamos aí nesse momento de transição, que a gente fala que o planeta Terra deixa de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. E a gente vê que então que nós estamos num limiar, num raiar de uma nova era. Então é natural que agora é quando as trevas parecem que se adensam mais. E nós vamos ver que muitos amigos espirituais trazem esse alerta para nós, para a gente se manter firme, com coragem, confiando em Deus, porque nesse momento parece que as trevas se adensam demais ao nosso redor. E por isso é imprescindível que todos nós nos tornemos um foco de luz onde quer que a gente esteja. E nós vamos ver que aquele indivíduo que traz esperança, que traz a fé acesa em seu coração, ele se torna um foco de luz. E é interessante que muita gente fala assim, mas quando está muito escuro, para que serve acender uma vela, acender um palito de fósforo? Talvez muitos aí já tenham tido essa experiência, quando a gente está num lugar que é escuro demais, você acender um palito de fósforo, ele já faz uma diferença considerável. Imagina uma vela ou um castiçal. E todos nós, à medida que a gente se propõe a fazer isso, a ser um indivíduo que tem esperança e que tem fé, a gente pode ser essa vela, esse castiçal que vai iluminar muito ao nosso redor.
ajudando as pessoas nesse momento de grande dificuldade. Então, a nossa proposta na noite de hoje é trazer um pouquinho de luz, um pouquinho de conhecimento sobre o que é a fé, o que é a esperança, como ela vai atuar na nossa vida, como a gente vai usar essas virtudes como instrumentos para nos tornarmos seres humanos melhores. É claro que a gente não vai esgotar o tema, porque ele é muito vasto, mas a gente trazer um pouquinho de reflexão, pensar um pouquinho, né, sobre essas duas virtudes e o quão importante ela é para nós, é fundamental, é o nosso objetivo. Nós vamos ficar muito felizes se a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre como essas virtudes podem nos ajudar. Vamos fazer também aqui algumas leituras, alguns trechos. A gente não vai passar o slide, mas eu vou ler para vocês, mas vou deixar sempre esse convite da leitura para a gente aprofundar e estudar sobre o tema, aprender cada vez mais, que esse é o nosso papel. Aqui nós vamos começar o jogo, dar o pontapé inicial. E eu já deixo desde já o convite para que a gente continue o estudo desses temas e consiga colocar em prática, principalmente, essas virtudes no nosso dia a dia. E antes, gente, de entrar no tema propriamente dito, eu vou aqui contar uma história para vocês que está nesse livro do Divaldo Pereira Franco, Quando Voltar a Primavera, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. E a Amélia, assim, ela é uma poetisa, ela nos conta com muita beleza sobre as passagens do Cristo. E aqui no capítulo 21, chamado Aprendiz Sincero, ela conta a história para nós de Gamal Abdu Gamal, que era um comerciante, um indivíduo que vivia nos arredores de Jerusalém. E ele desfrutava de todas as benesses que Herodes Antipas, que era o governador da região, ofertava aos intermediários dos comerciantes árabes, que na época da Páscoa abasteciam o mercado equino da cidade com espécimes tão raros como valiosos. Era um indivíduo muito abastado, de muitas posses, e com isso ele construiu uma casa extremamente confortável nas terras verdes e férteis da cidade de Acre. Embora odiado pelos judeus por questões de pátria e de religião, Gamal desfrutava do convívio da alta sociedade, lhe sendo vedado apenas alguns lugares do Templo de Jerusalém. Era um indivíduo de temperamento contraído, muito tímido, e embora estivesse sempre envolvido em grandes questões comerciais, muitas vezes se entregava a profundas reflexões sobre as questões inquietantes da vida humana. E por isso, não lhe passara despercebido o episódio reacionário ocorrido na Páscoa anterior, que culminou na morte do revolucionário carpinteiro Galileu, que, segundo diziam, colocava em risco a segurança de César na Palestina. Ele não podia esquecer que aquele perseguido, no auge dos seus sofrimentos, ofereceu um perdão puro, genuíno e espontâneo aos seus algozes, conforme relataram muitos daqueles que presenciaram aquele espetáculo hediondo. Ele ficara profundamente impressionado com esse gesto heróico e sublime, já que ele mesmo se julgava incapaz de perdoar o escárnio, os desrespeitos, o olhar de desdém que os judeus lhe ofereciam por conta da sua ascendência ismaelita. Certamente pensava muitas vezes consigo mesmo que aquele profeta desconhecido era um enviado dos céus. Tal o temor, o receio que ele infundia no coração da casta sacerdotal da época. O ensino dele era baseado num amor profundo, nunca antes ensinado daquela maneira. E seus ensinos abalaram profundamente as práticas mosaicas, muito já arcaicas e degradadas. A auréola que o cercava infundia uma alegria verdadeira no coração de quantos o escutavam. E isso atestava de verdade a sua ascendência superior. Talvez fosse por essa e outras razões que ele se via cada vez mais ligado a esse desconhecido. À medida que tomou conhecimento das aparições de Jesus, primeiramente aos seus antigos discípulos, seus amigos, que encontravam-se profundamente desanimados, uma dessas aparições, numa tarde muito bela, à beira do lago de Genezaré, se viu tomado de um fervor profundo no coração e uma vontade muito grande de que pelo menos uma vez ele pudesse desfrutar daquele convívio e participar daquele banquete. Mas profundamente angustiado, via que para ele aquilo era impossível. Primeiro, ele temia o ódio quanto mais que ele sofria por parte daquela classe sacerdotal intransigente. Perseguição que não só ele, mas que todos os estrangeiros da época também sofriam. Além disso, ele tinha medo dos inconvenientes, que algum incidente pudesse ocorrer naquela viagem longa e desconfortável até aqueles sítios ribeirinhos.
Mas embora ele não pudesse ir até o Cristo, ele acalentava no seu coração a esperança de que no momento oportuno ele pudesse encontrar com o Mestre. Esperança que crescia à medida que os relatos das aparições chegavam até ele, empolgando não só a cidade de Jerusalém, mas todos os povoados vizinhos. De mente fervilhante, coração puro, uma conduta pautada na retidão, ele começou a pesquisar sobre aquele homem. E à medida que ele tinha conhecimento dos grandes feitos de Jesus, mais se via amando profundamente aquele rabi. E mais tarde, embora sua busca afanosa por notícias do Cristo, chegou aos seus ouvidos que Jesus havia ascendido, envolto numa auréola de paz, de luz, de amor, lá pelos lados de Betânia. Naquela noite, a sua alma mergulhou numa melancolia profunda e ele se entregou a um pranto copioso. Deixou seus aposentos e foi até o jardim da sua residência. E sob a proteção de um caramanchão, banhado pela luz do luar, ele se entregou a um pranto copioso, muito dolorido. Desejava a paz, queria revestir-se de tranquilidade. As horas passavam lentas e aquele homem, cada vez mais aflito, tinha na sua mente uma questão que o perturbava profundamente. Por quê? Por que não abriu mão de tudo que tinha, dos seus bens, da sua vida, e foi correndo até aquele rabi para lhe entregar o seu coração? É interessante que nessa primeira parte da história que a Amélia Rodrigues conta para nós, a gente vai ver que quando nós temos um desejo muito grande de alguma coisa, temos um sonho, o que nos mantém firmes na busca desse sonho é o sentimento da fé e da esperança. Foi isso que manteve Gamal firme na busca de encontrar o Cristo. Embora as impossibilidades dele buscar Jesus, ele nutriu no seu coração esse fervor, que é a fé. Mantinha no seu coração a esperança de um dia, no momento oportuno que seja, que ele pudesse encontrar com Jesus. Isso o manteve firme nessa busca. Mas quando temos um sonho, quando temos um desejo, nós vamos ver que esse sentimento de fé e de esperança que nos mantém firme, buscando esse ideal. E quem de nós não tem um sonho? Quem de nós não tem objetivos? É interessante, gente, até no nosso trabalho, né, de buscar praticar o Evangelho, de estudar o Evangelho do Cristo, de nos tornarmos um homem de bem, uma pessoa melhor, a gente vai observar que o Evangelho de Jesus, ele nos impõe desafios extremos da condição evolutiva atual. Né? Quem já não ouviu aquela passagem, muitas vezes se questionou se a gente tem condição de atender? Jesus fala o seguinte: baterem, ofereça para ele a face esquerda. Quando te obrigarem a andar 1000 passos, ande com ele mais 2000. Quem lhe pedir a túnica, dele também a capa. Ame o seu inimigo, perdoa sempre, fazei o bem aos que vos perseguem, orai pelos que vos caluniam, pelos que vos odeiam. São propostas que para a gente hoje parecem impossíveis de atingir. A doutrina espírita, no seu corpo de ensinamentos, ela coloca para nós determinadas propostas de vivência. Quando a gente estuda lá o Homem de Bem no Evangelho, assim, poxa, eu nunca vou conseguir chegar nesse patamar. Só que nós estamos aqui. A gente não desiste. A gente está tentando, mesmo com as nossas dificuldades, ser uma pessoa melhor, entender o Evangelho do Cristo e colocá-lo em prática. E o que nos mantém firme nessa busca desse homem de bem, de ser uma pessoa melhor? É esse sentimento de fé e de esperança que a gente traz no nosso coração, mesmo que a gente não saiba. Então, essa fé, são essas duas virtudes, a fé e a esperança nos mantém fortes, nos mantém firmes na nossa caminhada em busca dos nossos ideais. E é por isso que a gente tem que ter sempre em mente a necessidade de cultivar essas virtudes no nosso coração. E é interessante que quando a gente fala de fé, tem uma potência da alma, segundo Leon Denis, que está muito ligada a ela, que é a vontade. E as duas precisam de estar aliadas, porque a fé, ela nos ajuda a seguir, mas a vontade é o motor que nos faz caminhar. E é interessante que a gente vai ver que muitas vezes também a nossa vontade, ela se mostra muito pequena diante dos desafios que nos são colocados. Isso é algo que a gente tem que combater, tem que trabalhar, para fortalecer também a nossa vontade. Que ela também vai nos manter firme na busca dos nossos ideais. Aí quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 911, muitas vezes é uma questão que até mexe com a gente, porque o Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte: existem paixões, existem vícios que são irresistíveis ou que são invencíveis? E os Espíritos respondem que não.
Mas o que falta muitas vezes para a gente vencer os nossos vícios é a vontade. E eles falam que a vontade muitas vezes está no nosso lábio, mas não está no nosso agir. E eles falam também que uma vontade pequena pode nos fazer grandes coisas. Então a gente tem que fortalecer nossa vontade, fortalecer nossa fé. Interessante, quando a gente fala de fé, é importante a gente lembrar de uma passagem do Evangelho do Cristo, que está em Mateus capítulo 17, que com certeza muitos de vocês ouviram, mas a gente tem que estar sempre refletindo sobre ela. E Jesus ele fala o seguinte: pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É interessante que aqui Jesus faz um alerta para nós, né, que a fé do tamanho de um grão de mostarda, e quem já viu, gente, esse grão de mostarda é uma semente muito pequenininha. Então Jesus fala o seguinte, que uma fé pequena é capaz de remover montanhas, é capaz de remover grandes coisas. E muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas eu sou tão imperfeito, a minha fé é quase inexistente, eu não tenho fé nenhuma. Mas esse alerta de Jesus é importante para nós justamente por isso. Que muitas vezes nessa condição evolutiva que a gente se encontra, a nossa fé realmente é muito, muito pequena, muito vacilante. Mas Jesus aqui é claro, uma fé pequenininha é capaz de remover montanhas. É capaz de transportar montanhas. E agora, que montanhas são essas? São essas montanhas de terra que a gente vê por aí? Não. Aí são as montanhas dos desafios da vida. É a doença, é às vezes a falta de emprego. Essa pandemia que a gente está vivendo hoje é uma montanha a ser transposta. Né? Às vezes a perda de um ente querido, alguém que a gente ama e que desencarnou, isso tudo muitas vezes mexe com a gente e são montanhas, são desafios aos quais a gente deve transpor, a gente deve mover. E como é que a gente vai mover essas montanhas? Através da fé. Então essas dificuldades que a gente lida com ela no nosso dia a dia, as nossas imperfeições, a nossa preguiça, a própria falta de fé é uma montanha. E a gente tem que o quê? Trabalhar para vencê-las. E por isso usar toda a fé que a gente tem, mesmo que ela seja pequenininha, mas canalizar essa fé para a gente atingir o nosso objetivo é fundamental. E a gente vai transpondo todas essas montanhas do nosso dia a dia. Agora, uma questão interessante, o que é a fé? É difícil assim, porque a gente tentar conceituar fé e esperança, gente, é muito complicado, porque são virtudes muito profundas. Mas a gente vai tentar jogar um pouquinho de luz para a gente entender o que é essa virtude e principalmente como é que a gente pode usar ela no nosso dia a dia. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: numa outra acepção, entende-se a fé como a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, gente, resumidamente, o que é a fé? Essa certeza, essa confiança para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Então são duas coisas aliadas. É a certeza e é a confiança. E é uma questão que a gente tem que voltar para nós. Como é que está essa certeza? A gente confia em nós. Confia nas nossas escolhas. Confia no nosso potencial. A gente tem realmente certeza de que a gente pode alcançar os nossos sonhos e as nossas metas? É uma questão que a gente tem que perguntar. A gente vai ver que muitas vezes a nossa certeza e a nossa confiança, ela acaba vacilando. E é interessante que aqui ele fala uma coisa muito legal no segundo Espiritismo, porque a fé, ela nos dá os meios, os recursos de chegar até lá. Ela nos mantém nessa caminhada, ela nos ajuda a visualizar os nossos objetivos. É interessante que eu tenho um amigo, que ele fala assim, Zé, muitas vezes quando eu quero alguma coisa, eu fico visualizando na minha mente que eu estou atingindo aquele objetivo. E muitas vezes eu consigo. É interessante, a gente tem que tomar um cuidado, né? Quando a gente fala essa questão de visualização, tem gente que acha que isso é uma varinha mágica, né? Que vai resolver todos os problemas. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque não é sempre assim. Mas que para ele, muitas vezes, essa visualização, quando ele visualiza que ele está conseguindo fazer algo, que ele está atingindo determinado objetivo, para ele funciona, porque vai dando para ele essa certeza e essa confiança de que ele é capaz de conseguir aquilo que ele quer. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes essa ideia é trabalhada de uma maneira muito errada,
E acaba gerando nas pessoas uma ideia equivocada de que tudo que a gente pensar vai conseguir de uma hora para outra. E às vezes a gente precisa de um trabalho, precisa de um tempo, precisa de uma coisa que a gente vai ver mais à frente, de perseverança, de persistência. E muitas vezes não é assim. Então a gente não pode ver isso como uma vara de condão. A gente tem que usar isso de uma maneira muito correta. Mas que cada um encontre um meio de fortalecer em si essa confiança, essa certeza de que ele vai chegar. Porque a fé é isso. Ela dá essa certeza, essa confiança de que nós vamos atingir o nosso objetivo. Aí é questão de tempo para a gente chegar até o nosso destino. Só que é interessante que a fé, ela pode ser de duas formas. A gente pode ter uma fé que é chamada de fé robusta, uma fé forte, e tem uma fé que é a fé vacilante. O que a fé robusta traz para nós? Ela traz energia, traz perseverança e traz os recursos para a gente conseguir aquilo que a gente quer. É interessante que a gente vê, quando a gente começa uma caminhada, a busca de um objetivo, a gente precisa dessa energia. A gente falou da vontade, esse motor que coloca a gente em movimento. Então a gente precisa de energia para buscar, para caminhar, para seguir em frente. A gente precisa de perseverança, porque muitas vezes a gente vai cair, a gente vai errar, a gente não vai conseguir o que a gente quer de uma maneira imediata, a gente vai precisar de tempo. E essa perseverança nos mantém firme na busca do nosso ideal. E a fé e a energia são filhos dessa fé robusta. E a gente precisa de desenvolver recursos para conseguir chegar até o nosso ponto de destino. Porque muitas vezes esses recursos a gente não vai ter à mão, a gente vai ter que criar eles. A gente vai ter que buscar esses recursos. E isso é fundamental. Por quê? Muitas vezes, quando a gente quer atingir um determinado objetivo, a gente precisa que tudo esteja conspirando ao favor. A gente fala assim, por que você não conseguiu? Mas naquele dia eu não estava muito bem, o ônibus atrasou, fulano não me ajudou. Sabe, a gente vai sempre criando uma série de empecilhos que justifiquem muitas vezes a nossa falha e o nosso fracasso. Isso é muito perigoso. Porque a gente vive num mundo, quando a gente tem um ideal, quando a gente busca algo, muitas vezes esse mundo ele vai jogar contra nós. É só a gente ver muitas vezes na busca dos nossos sonhos, a gente vê tanta coisa contra, a gente vai ter que encontrar recursos para driblar esses empecilhos, esses obstáculos. E a gente vai desenvolver esses recursos muitas vezes, porque a gente não vai ter eles à mão. Então a gente tem que saber que quando a gente vai buscar um ideal, muitas vezes a gente vai ter que lutar contra muitas coisas. A gente vê até nesse nosso trabalho de aperfeiçoamento. Quantos recursos a gente não tem que desenvolver de paciência, de tolerância, de compreensão para lidar com as dificuldades do dia a dia, para a gente ir superando, né, esses momentos difíceis, para a gente chegar nesse homem de bem que é o nosso ideal. Então a gente tem que desenvolver esses recursos. E tem muita gente não, que ele espera que tudo esteja a favor para ele conseguir determinada coisa. E a gente vê que no mundo hoje é muito difícil a gente encontrar um ambiente totalmente favorável à nossa busca. É interessante a gente lembrar de Gamal. Gamal queria encontrar o Cristo, mas ele tinha lá suas dificuldades. Né? Tinha medo dos fariseus, tinha medo da viagem, que era muito desconfortável. Mas, embora ele não pudesse ir até o Cristo, qual o recurso que ele encontrou para chegar até o Mestre? Ele começou a pesquisar, a estudar sobre Jesus. É um recurso que ele lançou a mão para conseguir atingir o seu objetivo, que é estar perto de Jesus sem poder estar do lado dele. Então a fé robusta ela não dá esse recurso, não dá perseverança, não dá energia. A gente vê hoje, está assim, trabalhando muito para buscar a vacina. Quantas coisas, quantos recursos a gente não vai ter que criar para trazer essa vacina para nós? A vacina já é um recurso que a gente precisa. Agora, para fazer a vacina, quantas coisas vão ter que ser desenvolvidas, têm que ser trabalhadas para a gente conseguir chegar nesse objetivo? Então, isso é uma coisa muito importante. A fé nos dá isso, nos ajuda a encontrar os recursos para a gente chegar no nosso objetivo. Agora, se a gente tem a fé robusta, a gente também tem uma fé que é vacilante, que vacila. E essa fé vacilante, ela traz o quê? Ela traz a incerteza, a hesitação e o medo. E se a gente vê no nosso dia a dia, o que acontece muitas vezes? Que a gente acaba, diante dos nossos sonhos, a gente acaba, alimentando essa incerteza. Será que eu vou conseguir? Será que vale a pena? Será que vai dar certo? A gente acaba hesitando muito em fazer as coisas. A gente acaba se deixando dominar por esse medo que nos paralisa. E isso é muito perigoso. E a gente vive hoje num mundo que muitas vezes ele alimenta ao nosso redor esse medo em nosso coração. A gente vive num mundo tão desafiador que ele nos amedronta. Igual a gente está vivendo esse momento de pandemia, quantos de nós nos encontramos com medo? Que é natural. Né? E é um medo que muitas vezes acaba nos trazendo sofrimento, nos trazendo dificuldade.
Porque a gente tem muitas vezes essa fé que vacila. A nossa fé, infelizmente, ainda nesse momento que a gente se encontra, é uma fé que vacila muito. E qual que é o grande problema dessa fé vacilante? Que ela faz com que a gente perca oportunidades. Né? Então, essa questão do medo, né, é muito interessante. Porque a gente sabe que o medo ele é importante para a nossa segurança. Ele é um sentimento que muitas vezes ele nos protege. Só que quando a gente perde o controle do medo, ele paralisa a gente. E quando ele paralisa, é que é perigoso. Porque ele faz com que a gente perca oportunidades. Né? Eu tenho um filho de 4 anos. Assim, é interessante que nessa época, tudo quanto é herói que você imaginar, ele já foi. O Wolverine, Super-Homem, Hulk, o Homem-Aranha e por aí afora. Ele falou assim, papai, eu sou muito forte, eu não tenho medo de nada. Eu sou poderoso. Eu falo assim, meu filho, calma. O medo, ele é importante. Não, papai, mas eu não tenho medo. Não tenho medo de nada. Eu falo, não, mas o medo, ele protege a gente. O papai tem medo de muitas coisas. E o medo, ele é normal. Só que o perigo é esse medo demasiado que acaba nos paralisando. E muitas vezes, diante de um objetivo, diante de uma busca, a gente se encontra muito amedrontado. E aí a gente acaba paralisado e a gente perde as oportunidades. E isso é que é o problema. Quando a gente perde as oportunidades, depois bate aquela dor de consciência, bate aquele sentimento de que a gente perdeu tempo. Porque, claro, gente, as oportunidades elas acabam voltando. Mas agora tem algumas oportunidades que são muito raras e que demoram muito para aparecer. E quando a gente perde por medo, por incerteza, por vacilação, por não confiar em nós, por não ter essa fé que nos sustenta, a gente acaba ficando com aquele sentimento desagradável de ter perdido uma oportunidade muito importante. Aí, de novo, vamos voltar à história do Gamal. Gamal queria ver Jesus, mas por que ele não foi? O que impediu Gamal de buscar o Cristo? O medo. Ele falou, eu tinha medo do que os sacerdotes vão fazer comigo. Né? E se na viagem deu um problema, aconteceu um incidente, a viagem longa, né? Passa para lá em Nazaré, longe pra caramba, esses inconvenientes. Ele ficou com medo e não foi. E depois, qual que foi o sentimento que ele teve? Aquele sentimento de melancolia, de tristeza, porque ele perdeu aquela oportunidade. Imagina, gente, aquelas pessoas que tiveram oportunidade na época que o Cristo estava aqui na Terra de ir até ele, e por um motivo ou outro, por medo, por hesitação, não foi. Imagina talvez aquele sentimento de tristeza que não deve ter gerado naquela pessoa daquela oportunidade perdida, porque são uma dessas oportunidades valiosas que a gente vê que a gente perde e parece que elas não voltam mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a fé vacilante, ela faz isso. Ela faz com que a gente perca oportunidades. Então a gente precisa de tornar a nossa fé robusta. E aí fica uma pergunta: como eu torno a minha fé robusta? Porque muitas vezes a nossa fé é muito vacilante. Mas como eu faço para tornar a minha fé forte? Aí o Espírito Joana de Anjos vem ao nosso socorro dizendo o seguinte: para a gente fortalecer a nossa fé, a gente tem que viver, tem que experienciar. A gente tem que tentar. Sabe, tenta, faz. Ah, se der errado, você aprende com o erro. E à medida que a gente vai experimentando, que a gente vai vivendo a vida, a gente vai vendo que essas experiências vão fazendo com que a nossa fé se torne mais robusta, mais forte. E cada vez a gente está mais preparado para aproveitar as oportunidades. Então, para robustecer a nossa fé, a gente tem que viver, tem que experimentar. E é isso que a fé vacilante muitas vezes não deixa a gente fazer, porque ela nos faz ficar parados. Então a gente tem que romper essa fé vacilante, deixá-la de lado e começar a experimentar. À medida que a gente vive, mesmo que dê errado, mesmo que as nossas escolhas não sejam certas, elas vão trazer aprendizado para nós, desde que a gente esteja de coração aberto e vá robustecendo a nossa fé. E agora a gente vai trazer aqui um trecho da Revista Espírita, de fevereiro de 1862, que diz o seguinte. Só aqui, gente, só... São 3 espíritos, tá? Esse é o primeiro. Eu vou trazer aqui só um trechinho pequenininho, né? Porque senão fica muito longo, mas deixa o convite, depois vocês vão lá, porque vale a pena, porque o texto é maravilhoso. Que chama Revista, que está na Revista Espírita de fevereiro de 1862. Que diz o seguinte: sou a fé, moro com a esperança, a caridade e o amor no mundo dos espíritos puros. Muitas vezes deixei as regiões sublimadas e vim à terra para vos regenerar, dando-vos a vida do Espírito. Mas, excetuando os mártires dos primeiros tempos do cristianismo, e de vez em quando, alguns fervorosos sacrifícios ao progresso da ciência, das letras, da indústria e da liberdade, só encontrei entre os homens indiferença e frieza. Julgais-me em vosso meio,
mas vos enganais, porque a fé sem obras é um simulacro de fé. A verdadeira fé é vida e ação. É interessante que esse espírito que se intitula como a fé, ele faz um apelo que a gente tem que pensar com muito carinho. E muitas vezes, isso que ele fala é muito verdade. Que ele fala que muitas vezes ele deixa as regiões sublimadas para vir até nós, nos incentivar, nos intuir. Mas o que ele encontra em nós? Somente a frieza, a indiferença. Então, quantas vezes, diante da dificuldade, né, que a gente muitas vezes vai lidar no nosso dia a dia, é natural, nós vivemos um mundo de provas e expiações, onde essas provas, as dificuldades vão sempre bater a nossa porta. Então, quantas vezes nós, diante das dificuldades, não fechamos o nosso coração ao apelo da fé, ao sentimento da fé? E é um cuidado que a gente tem que ter. Principalmente nos momentos difíceis, a gente deve abrir o nosso coração para que a fé possa entrar, para que ela possa nos dar força, nos ajudar a caminhar sempre. Né? E uma coisa muito interessante lidado a isso, porque como muitas vezes a gente age com frieza diante da fé, mesmo nós que somos cristãos, que temos uma religião, uma questão que fica às vezes na nossa mente, será que todos os indivíduos, eles têm capacidade de ter fé e de acreditar? Será que todos nós, todo mundo, ele tem essa capacidade de ter fé? De onde vem a fé? Isso é uma questão muito importante. Será que todos nós somos aptos a acreditar? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, eles ensinam para a gente o seguinte: sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Então aqui, gente, tem dois alertas muito importantes. Primeiro, a gente não vai impor a nossa fé, a nossa crença a ninguém. Então, o cuidado que a gente tem que ter é o respeito pelo espaço do outro. Muitas vezes a gente fica tão empolgado com as coisas que a gente acredita, elas fazem tão bem para nós que a gente quer impor a nossa fé, a nossa verdade para o outro. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque a fé não se impõe, ela se desenvolve. Cada um vai trabalhar para desenvolver a fé em si. Mas aqui no final é muito claro, mas ninguém é refratário à fé, ou seja, todos podem ter fé, todos têm essa capacidade. Mas aí fica uma pergunta, mas por que tem pessoas que não têm fé? É interessante que a gente tem que tomar cuidado, quando a gente fala, para nós a fé está muito ligada à religião, talvez vão ter indivíduos estudiosos de outra área, que vai saber que a fé, você pode ter fé sem ter religião nenhuma, isso é natural. Mas para nós, quando se fala em fé, é uma fé muito ligada à religião, né? Por conta da nossa formação, né? da história da humanidade. Então a gente vê que para nós a fé e a religião está muito ligada. Né? Então por que tem pessoas que não têm fé e não têm religião? Que parece uma coisa tão natural para nós. E os Espíritos falam que todos nós temos essa necessidade de acreditar em algo. E por que tem indivíduos que não têm fé nenhuma? Se aqui eles falam que nenhum indivíduo é refratário, todos podem acreditar. E por que tem aqueles que não acreditam? Aí eles fazem aqui um alerta que todos nós temos que pensar com muito carinho. Porque eles dizem o seguinte: a resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita, daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. Então, o que ele fala aqui é muito sério. Tem muitos indivíduos que não acreditam, que são incrédulos, muito pela maneira como essa fé foi passada para ele. E se a gente observar ao longo da nossa história, muitas vezes, quando a gente vai falar de fé, a gente fala de uma maneira tão equivocada. A gente liga a fé a religiões que muitas vezes são religiões que mais se tornam uma prisão, que mais nos prejudica do que nos ajuda. Uma religião ainda que é muito pautada no comércio, que faz dela um balcão de troca com Deus a todo momento. Uma religião que muitas vezes mostra um Deus que pune, um Deus que persegue, um Deus que manda matar, um Deus parcial. Sabe, um Deus que tem os seus eleitos e os seus preferidos. E o indivíduo, quando ele começa a pensar e analisar sobre tudo isso, ele fala, não, eu não quero essa religião, eu não quero acreditar nesse Deus. Esse Deus muitas vezes é pior do que eu mesmo. E aí ele se torna um incrédulo. Então a gente tem que tomar cuidado que tem muitas pessoas que não têm uma fé, não acreditam, porque a maneira como a fé foi passada para eles foi completamente equivocada. E aí uma pergunta que a gente tem que se fazer: como eu estou passando
a fé para as pessoas? Que exemplo de crença e de fé eu estou dando para as pessoas ao meu redor? Sabe? Porque não adianta a gente ir no centro, a gente assistir palestra, se no nosso dia a dia a gente é aquele troglodita que não respeita ninguém, que magoa, que machuca, que pisa. As pessoas falam o seguinte: poxa, o cara vai no centro, mas, poxa, ele trata todo mundo mal, ele não respeita ninguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente vive a nossa fé, a nossa crença no dia a dia. Porque é isso que vai atestar para as pessoas essa qualidade da nossa fé. Isso que vai mostrar se essa fé é boa de verdade ou se ela é ruim. Se ela nos transforma numa pessoa melhor, se ela nos torna indivíduos que nos esforçamos dia a dia para nos tornarmos pessoas melhores, porque a gente vai errar, gente, infelizmente, né? No nosso dia a dia o erro faz parte, mas as pessoas percebem o seguinte: poxa, mas você vê que o cara ele está tentando melhorar, porque a doutrina espírita ela faz isso com a gente. Ela não transforma a gente num indivíduo perfeito da noite para o dia, mas ela nos faz buscar essa perfeição, e as pessoas percebem isso. Tem que tomar muito cuidado para trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, essa fé. E é isso que vai despertar nas pessoas a vontade também de nos seguir, de ter essa fé no seu coração. Então, esse alerta que ele faz é muito importante. Porque hoje a gente vive uma fé, a gente vive um momento onde a fé ela tem que andar de mãos dadas com a razão. A gente vê hoje cada vez mais essa aproximação. E é interessante que a doutrina espírita faz isso há muito tempo. Ela vem tentando criar essa ponte entre a fé e a razão, que durante muito tempo elas ficaram afastadas. Mas que hoje, cada vez mais, a gente vê as universidades, a própria medicina se aproximando da fé e buscando na fé uma ferramenta de auxílio, de amparo. Então é legal, mostra que devagarzinho a fé e a razão estão andando de novo de mãos juntas. Por isso que ele fala que a fé ela precisa de uma base, que é a inteligência, ela precisa de ser racional, ela precisa de ser compreendida. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, né, que a fé inabalável só aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então a fé e a razão elas têm que andar de mãos atadas. E a doutrina espírita vem devagarzinho tentando juntar isso. Por isso que as pessoas precisam de compreender. E uma fé que não anda de mãos dadas com a razão, ela acaba não encontrando espaço no coração das pessoas. Então, algo muito interessante, né, para a gente terminar esse tópico da fé, para a gente começar um outro tópico muito importante, que é o tópico da esperança. E o que é esperança? Né? Um outro conceito profundo, difícil. A gente vai tentar jogar só um pouquinho de luz. Do latim, sperare, sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente, de tal sorte que a luta pela vida e os sofrimentos que são enfrentados como contingências passageiras, na marcha para um fim mais alto e de maior valor. Olha só, interessante que a gente tem que destacar algumas coisas. Né? Então, o que a esperança faz conosco? Ela faz a gente olhar para o futuro. É interessante que a fé, ela nos mantém no caminho. Ela é energia, ela é combustível, ela é o meio, né, para nos manter na caminhada. A esperança faz o quê? Faz a gente entrever sempre o futuro, o nosso destino. E ver essas dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia como questões passageiras. Como algo que vai passar. Então a esperança, ela traz calma, ela traz tranquilidade, ela traz serenidade. E a gente vê como essa virtude é importante nesses momentos que a gente está vivendo. Onde a gente está com tanto medo, tanta dificuldade, tanto sofrimento. E a esperança nos mantém calmo diante desses desafios que nos batem à porta. Então a esperança tem esse poder de nos acalmar, de nos tranquilizar, de evitar o desespero, né, que nos leva a fazer loucuras, nos leva a meter os pés pelas mãos, nos leva a magoar e machucar o outro. Então a esperança nos dá essa tranquilidade, essa serenidade, nos ajudando sempre a antever o futuro, para nos manter na busca desse ideal. É interessante que muitas vezes, para muitas pessoas, fé e esperança são a mesma coisa. Tem gente que acha que essas virtudes são iguais. E aí fica essa pergunta: será que fé e esperança são a mesma coisa? Aí no livro Consolador, o Espírito Emmanuel, na questão 257, ele responde a seguinte pergunta que diz o seguinte: a esperança e a fé devem ser interpretados como uma só virtude? E o Emmanuel ele diz o seguinte: a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. É isso que o Emmanuel está falando, mas de uma maneira muito poética,
Olha a figura que ele está usando para nós, para nos ajudar a entender o que é a fé, o que é a esperança. Ele fala, enquanto a fé seria como esse sol, né, que irradia a luz para todos os pontos, a esperança é a luz reflexa desse sol nos planetas. É só a gente pensar na Lua. O que a Lua faz? A Lua de noite, ela não reflete a luz que ela recebe do Sol para dissipar aquelas trevas da noite. Quem às vezes mora em roça, já foi em roça e está naquela noite muito escura, quando chega o luar, ele vem o quê? Ele dissipa aquela escuridão, ele atenua a escuridão. Porque o luar ele faz isso. Então a esperança seria para nós como se fosse esse luar. Então quando os desafios, as dificuldades fazem com que as trevas se adensem ao redor de nós, a esperança seria como esse luar que vai dissipando essas trevas tão intensas, refletindo a luz que vem do quê? Do sol central, que é a fé. Por isso que elas são ligadas, mas são coisas distintas. Então a esperança ela tem esse papel de dissipando essas trevas difíceis que a gente está vivendo. E a gente está num mundo hoje onde as trevas parecem se adensar tanto. Por isso que a gente tem que trazer para o nosso coração a esperança. Porque ela vai diminuindo essa intensidade dessas trevas, que nos machuca, que nos fere, que nos incomoda, que nos amedronta, que nos paralisa. Por isso, trazer essa esperança para o dia a dia é fundamental, para dissipar essas trevas tão difíceis que nos cercam. E aí, na revista Espírita, o segundo Espírito diz o seguinte: meu nome é Esperança. Sou vossa fiel amiga. Não repilais minhas inspirações. Eu sou a esperança. Tomo todas as formas para me aproximar de vós. Não me repilais. Eu sou a esperança. Não me repilais porque o anjo do desespero me faz uma guerra obstinada e se consome em vãos esforços para tomar o meu lugar junto de vós. Nem sempre sou a mais forte. E quando ele consegue me afastar, vos envolve com as suas fúnebres asas, desvia os vossos pensamentos de Deus e vos arrasta ao suicídio. Uni-vos a mim para afastar sua funesta influência e vos deixar embalar docemente em meus braços, porque eu sou a esperança. Gente, olha que beleza desse chamamento, desse Espírito. Não me repilais, não me repilais, eu sou a esperança. E quantas vezes, né, como a gente fecha o nosso coração, se torna indiferente à fé, quantas vezes, diante da dificuldade, a gente também fecha o nosso coração à esperança, repele a esperança. Né? Que ele fala uma coisa muito interessante: eu tomo todas as formas para me aproximar de vós. Quais são as formas que a esperança usa para chegar até nós? É uma boa leitura, uma música, sabe? Um amigo, uma pessoa que vem conversar com a gente e vem trazer para nós uma mensagem de esperança. E muitas vezes a nossa ignorância, quando a gente está num momento de dificuldade, de sofrimento, a gente acaba repelindo. Sabe? Às vezes uma pessoa vem trazer uma mensagem para a gente de esperança, de conforto, e a gente fica com raiva: você não entende a minha dor, você não sabe o que eu estou passando. Em vez de tentar abrir o nosso coração, a gente repele, maltrata aquele que vem trazer a esperança até nós. Então essa é uma dificuldade que a gente tem que lidar. Muitas vezes pela dureza do nosso coração, ainda pela nossa pequenez espiritual, quando a esperança vem nos visitar para tentar atenuar e dissipar, né, essas dificuldades, essas trevas que nos dominam, a gente acaba fechando o nosso coração. Por isso que ele fala: não me repilais, para a gente abrir o caminho, estar atento, ouvir, porque a esperança chega para nós de várias formas, mas a gente tem que estar atento a elas. E uma coisa interessante, para nós tentarmos sempre nos tornar instrumentos dessa esperança. Porque se ela chega às pessoas de todas as formas, de várias formas, nós também podemos ser uma forma da esperança chegar até o outro. Mas a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que querer. Então fica esse também convite para a gente estar atento, para aproveitar essas oportunidades de tentar levar aos outros uma palavra de esperança, de conforto, de carinho, principalmente nesses momentos de dificuldade. E ela fala uma outra coisa que também me chama muita atenção. Né? Nem sempre sou a mais forte. O desespero me faz uma guerra obstinada e se consome em vãos esforços para tomar o meu lugar junto de vós. E nem sempre eu sou a mais forte. E a gente vê um mundo onde o desespero ele toma formas tão gigantescas e muitas vezes ele nos sufoca. E ele acaba vencendo essa esperança. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, fortalecê-la.
Porque quando o desespero toma conta, o que ela fala? Ele muitas vezes desvia o nosso pensamento de Deus e nos arrasta ao quê? Ao suicídio. E a gente vê esse é um problema tão grave nos dias de hoje. Quantas pessoas atentam contra a própria vida? A gente vê, tem várias pesquisas mostrando que o suicídio hoje é uma das maiores causas de morte, uma das mais significativas. E muitas vezes o suicídio ele é filho do quê? Ele é filho do desespero. E qual que é o alimento, o antídoto para o desespero? A esperança. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando a esperança ela perde essa luta contra o desespero, ele acaba tomando conta, nos afasta de Deus e muitas vezes leva ao suicídio. Então a gente tem que levar, sempre que possível, levar a palavra da esperança a todos os corações. Principalmente nesse momento complicado agora, onde as pessoas estão muito fragilizadas, estão muito amedrontadas. Então a gente procurar sempre levar as nossas orações, os nossos pensamentos otimistas àqueles que estão ao nosso redor e, sempre que possível, a nossa palavra, o nosso gesto amigo àqueles que estão em dificuldade. Palavras de esperança, para atenuar esse desespero e ajudar as pessoas a terem força para se manter firmes nesse momento de dificuldade. Né? É interessante, tem um livro chamado Memórias de um Suicídio, um livro espetacular da Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo escritor português Camilo Castelo Branco, né, que conta a história dos suicidas. E tem uma parte do livro lá que sempre me chamou muita atenção, que quando os suicidas eles tomam consciência daquilo que eles fizeram, né, daquele atentado contra a própria vida, eles percebem que se eles tivessem esperado só um pouquinho mais, o socorro já estava chegando. E a esperança faz isso, nos mantém fortes, para esperar um pouco mais, porque o socorro já está a caminho. Então, para a gente não deixar esse desespero tomar conta, para a gente se manter forte. E a esperança é que vai nos dar esse sustento. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte: tende por capacete a esperança da salvação. Essa frase pequenininha é muito interessante, porque para que serve o capacete, gente? O capacete ele serve para proteger o quê? A cabeça. Né? E se a gente pensar, né, a nossa casa mental é algo que a gente precisa ter muito cuidado com ela. Porque hoje a gente é assediado por pensamentos tão complicados, pensamentos pessimistas, né, destruidores, de violência. Então a gente tem que proteger a nossa cabeça com esse capacete da esperança. Né, para que esses pensamentos perturbadores não cheguem até nós e não nos desequilibrem. E para que a gente possa, por nossa vez, estar sempre emitindo pensamentos saudáveis, amorosos, para neutralizar esses pensamentos negativos. E ele fala que o capacete da esperança é que nos protege. E protege a casa mental. E se a gente pensar, não é nos pensamentos que surgem os nossos atos. O Emmanuel fala que tudo que existe hoje, um dia existiu primeiro no pensamento. Tudo que a gente vê ao nosso redor, todas essas coisas construídas, um dia aquilo vibrou no pensamento antes de tomar essa forma material. Então, cuidar da casa mental, que essa origem dos nossos atos e nossas ações, é fundamental. E o capacete da esperança faz isso. E o Emmanuel, no comentário do livro Fonte Viva, ele diz uma coisa muito legal, que o chapéu é um ornamento, a gente usa para passear. E o capacete a gente usa para quê? Para lutar. Então, nós estamos sendo convocados a usar esse capacete da esperança e sermos soldados do Cristo. Nessa luta boa, na luta da propagação do amor, da verdade, da caridade, do carinho. Não essa luta destrutiva, mas para sermos soldados do Cristo, soldados da fé, da esperança, embaixadores do amor. E para isso a gente tem que usar o quê? O capacete da esperança. Então estamos sendo convocados para sermos esses batalhadores, esses soldados do Cristo na busca da esperança e do mundo melhor. E agora, gente, uma coisa, como é que será que está o nosso Gamal, o nosso amigo Gamal? O que será que aconteceu com ele? Então, enquanto ele estava lá, profundamente envolvido nas suas meditações, na sua tristeza, ele começou a ver surgir diante de si, envolvido numa tênue claridade, uma fumaça que foi tornando a forma delgada de um homem de uma beleza invulgar. Trazia o seu rosto tocado de expressiva bondade, mas também misturado com profundos traços de tristeza, que eram amenizados pela tranquilidade do seu olhar manso. Era uma figura muito bela. E Gamal, profundamente impressionado, antes que ele pudesse dizer qualquer palavra, ele ouviu aquela figura lhe balbuciar numa voz muito doce. Para que me queres, Gamal? Quem és tu, Senhor? Respondeu o ismaelita. Eu sou Jesus, respondeu o amigo em luz. Aquele a quem amas à distância.
Aquele homem, filho do deserto, das estepes áridas, desejou levantar, abraçar, homenagear aquela figura, mas um imenso torpor tomou conta do seu corpo. E com a voz embargada de emoção, ele balbuciou: Senhor, sei que tu és aquele de quem fala todas as tradições religiosas. Desejo-te imensamente. Por isso, Senhor, me responda. O que eu devo fazer para conseguir a felicidade e a tranquilidade ao chegar no paraíso? Ama, Gamal, respondeu Jesus. Ama de tal forma que não consiga distinguir do ofensor do ofendido. Perdoa, perdoa tanto que não possa saber quem que é o agressor e quem é o benfeitor. Tomado de susto pela gravidade daquela proposta, ele redarguiu. Mas será isso possível, Senhor? Sim, Gamal, respondeu Jesus, isso é possível. Não é demasiado. Porque eu fui o que vivenciei em todos os dias em que estive na terra, para deixar uma lição viva para todos aqueles que viessem após mim. Faze isso e viverás. Mas, Senhor, e antes que Gamal pudesse terminar a frase, aquela figura se desfez, confundindo com os raios de luar. Ele olhou ao seu redor, estava só. Gamal se levantou, se entregou a profundas reflexões. E no dia seguinte, em vários pontos de Jerusalém, se comentava sobre aquele distinto comerciante que abriu mão de tudo que tinha, vendeu todos os seus bens, distribuiu aos pobres e voltou para a sua pátria, como se tomado por um instante de loucura. Anos mais tarde, era comum ouvir entre as tendas ismaelitas a seguinte história. Anos atrás, houve entre nós um cão infiel, que abriu mão de nossas tradições, de povo orgulhoso, filho de Ismael, para seguir um repugnante judeu crucificado, abraçando a sua doutrina, e ousou voltar até nós para objurar, para conspurcar as nossas tradições. Mas o sheik, com muita sabedoria, ao ouvir as suas histórias, resolveu atá-lo a 2 corcéis fogosos, que em disparada despedaçaram seu corpo nas pedras do horizonte. Sua loucura era tanta, sua doença era tamanha, que ao ser perguntado qual era o seu último desejo, ele respondeu: amar-vos e perdoar-vos em nome do meu Senhor. É interessante, gente, que aqui, nesse final da história, a gente vai ver a ponte para ligar a última perna da nossa tríade. Que a gente falou da fé, falou da esperança, mas elas não andam sozinhas. Elas têm uma outra virtude que anda muito junto delas, que é a caridade. Fé, esperança e caridade. É uma tríade inseparável. E aqui a gente vê, nesse final do trecho da história de Gamal, o papel da caridade, o perdão, o amor. Porque o que é a caridade? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a caridade, o que é caridade conforme entendida pelo Cristo? Os Espíritos respondem o famoso BIP. O que é o BIP? Benevolência, indulgência e perdão. É interessante que a caridade também é uma tríade que anda junto. E muitas vezes a gente vai ver que a caridade ela nos chama o quê? Ao sacrifício. Ao sacrifício de nós mesmos de alguma forma, das nossas imperfeições, ao sacrifício do nosso tempo, de alguma coisa que a gente possa dispor em prol do outro. Gamal sacrificou a vida. Nós temos que sacrificar o quê? Essa é uma pergunta interessante. Os primeiros cristãos foram chamados ao seguir o Cristo, sacrificar a própria vida em prol da caridade. Hoje a gente não é chamado mais a sacrificar, a gente não precisa sacrificar a nossa existência. O que a gente tem que sacrificar? Aí quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item chamado a Missão dos Espíritas, o Espírito Erácio fala conosco que a gente é chegado o tempo em que somos chamados a sacrificar o nosso trabalho, o nosso tempo, as nossas ocupações fúteis. Eu confesso, gente, que quando eu li pela primeira vez esse trecho do Evangelho, ele me marcou muito. Porque ali o Erácio até nos choca. Nós somos chamados hoje a sacrificar as nossas ocupações fúteis. Muitas vezes a gente vai começar esse trabalho de ascensão, de seguir o Cristo, abrindo mão de coisas que são fúteis para nós, que não têm de verdade importância. E se a gente vê, a gente às vezes perde tanto tempo com coisas que não têm muito significado, com coisas sem sentido.
É interessante que nessa pandemia, a gente conversando, estudando, eu tenho ouvido vários amigos falar isso, poxa, às vezes eu perdia tanto tempo fazendo tanta coisa, que hoje eu não posso fazer mais e eu vejo que não me faz tanta falta, sabe? Então é legal que a gente está vendo também o quanto o tempo é precioso, né? A gente fala tanto que essa pandemia ela é tão trágica e ela realmente ela está exigindo tanto de nós em termos de sacrifício, sacrifício de vidas humanas, mas ela também está abrindo uma oportunidade de a gente pensar como o nosso tempo é precioso e como a gente muitas vezes fazia coisas que de verdade não servia para nada. Então, hoje nós somos chamados para seguir o Cristo a sacrificar isso, as nossas ocupações fúteis, aquilo que não nos serve, que não nos engrandece, para nos dedicar a coisas que de verdade são importantes e vão nos fazer pessoas melhores. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que chama o seguinte: a fé, mãe da esperança e da caridade. A esperança e a caridade são corolários, ou seja, são consequências, tá, naturais da fé, e formam com essa uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então essas três têm que andar juntas. Então a fé nos sustenta. Mas a fé, como disse o Espírito lá atrás, a fé, ela tem que o quê? A fé sem obra é morta. Ela tem que ter ação. E o que é a fé em ação? É a caridade. Por isso que a caridade tem que fechar essa tríade da fé e a esperança. Porque a fé ela tem que agir, ela tem que atuar. E a fé atuando, ela é a caridade. O Espírito Paulo, ele diz o seguinte, né? Que de todos os que têm a fé, a esperança e o amor, ou seja, a caridade. E qual deles é o maior? A caridade. E às vezes eu fico me perguntando, poxa, por que a caridade é considerada maior por Paulo? Né? Porque o que consola, o que ampara as pessoas? É a caridade. A caridade é a ação. Se eu quero ajudar alguém, se eu quero consolar alguém, eu tenho que agir. E isso é a caridade, caridade é a ação. Por isso que ela se torna tão grande. Por isso que ela se torna tão imprescindível para todos nós. E mais ainda nesses dias que a gente vive. Né? A gente vai ver que a caridade ela se toma várias formas. Ainda tem muita gente que acha que a caridade é dar coisas. E hoje a gente é chamado para partir para esse outro aspecto, essa outra dimensão da caridade. Que é a caridade do sacrifício de nós. Que é saber ouvir, que é saber falar, tolerar, acolher, compreender. E isso é muito mais difícil do que dar coisas simplesmente. Né? E esse é o desafio, esse é o convite que a caridade nos faz no dia de hoje. Então, por isso que Paulo fala que ela é a maior, naquela carta aos Coríntios. Porque ela é ação, porque é a caridade que de verdade transforma. A caridade nos transforma, transforma o outro, a caridade consola, a caridade auxilia, ela ajuda, ela que faz as coisas acontecerem. E aí nós vamos ver o terceiro espírito lá da revista Espírito, que diz o seguinte: eu sou a caridade. Em nada me assemelha a caridade cujas práticas seguis. Segui-me. Conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Não poderei cumpri-la se não vierdes em meu auxílio. Vinde a mim, eu sou a caridade. Então esse chamamento aqui, gente, é fundamental. A caridade, ela conhece todas as dores, principalmente aquelas que são ocultas, que é que a gente deve buscar. Aquela que não se manifesta, que não se fala dela. Né? E hoje, né, com essa situação difícil, né, a gente está vendo de tantas dores ocultas, de tantas dificuldades, de pessoas que têm, às vezes, uma vida muito difícil. Então, a caridade nos chama a observar essas pessoas, esses infortúnios desconhecidos. Mas olha o apelo que ela faz. Não poderei cumprir a minha missão, a caridade diz, se não vierdes a meu auxílio. Então, a gente tem que ajudar a caridade nesse cumprimento. E auxílio dela. Então, ela nos chama a participar, a fazer o nosso papel. E segue dizendo: ninguém conhece na terra o número e a natureza de meus benefícios. Só a falsa caridade fere e humilha aqueles a quem ele envia. O Espiritismo tem por divisa amor e caridade. E todos os verdadeiros espíritas quererão no futuro conformar-se a esse sublime preceito pregado. Segui-me, pois, irmãos, eu vos conduzirei ao reino de Deus, nosso Pai. Eu sou a caridade. Gente, então aqui é uma coisa muito legal. Ela fala: ninguém conhece na terra o número e a natureza de meus benefícios. Por que a gente não conhece a caridade na terra? Porque a verdadeira caridade ela não se mostra. Ela age escondida. Então a gente tem que fazer também a caridade sem esperar a recompensa, o reconhecimento. Isso é uma coisa muito interessante.
Porque só a falsa caridade é que humilha, a verdadeira caridade. Por isso que a caridade verdadeira a gente acaba não conhecendo. Ela passa despercebida de nós. Mas aqui fica esse convite para que a gente siga a caridade, porque é ela que nos levará, nos conduzirá a esse reino de Deus que é o que a gente quer. É a prática da caridade que vai fazer a gente ser esse homem de bem que todos nós almejamos. E hoje a gente precisa muito atender esse apelo e seguir esse convite. Então, segui-me, diz a caridade. Não poderei cumprir o meu papel na terra se não vierdes em meu auxílio. Então, está aí o convite para todos nós. Essa necessidade de trabalhar. O Espiritismo tem essa bandeira, amor e caridade. É por isso que a gente tem que trazer ela para o nosso dia a dia, dentro das nossas possibilidades. Né? E também, gente, poxa, mas como é que eu faço a caridade? A gente faz a caridade dentro daquilo que a gente pode, dentro da nossa casa. E muitas vezes nessas coisas pequenininhas. Aquilo que a gente considera banal, insignificante, é aquilo que para o outro tem uma grande importância. Isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção. Muitos espíritos têm lidado com essa questão. As pessoas precisam da gente não é nas coisas grandiosas, é nas coisas pequenas e insignificantes. Tem um texto da revista Seleções Wadesdade, maravilhoso, que saiu na década de 50 do século passado, que foi uma compilação de uma série de conferências de um médico alemão chamado Albert Schweitzer, que é um dos grandes missionários que a gente teve na Terra. E lá ele fala uma coisa muito legal. Ele diz o seguinte: o ser humano passa pela vida de olhos fechados. Tão logo abrisse os olhos, veria que as pessoas precisam dele. Não nas coisas grandiosas, mas naquilo que ele considera mais insignificante. Então a gente tem que dar valor para essas pequenas coisas. Essas coisas que a gente considera banal, isso está ao nosso alcance. A gente pode fazer. E muitas dessas coisas grandiosas, esses grandes gestos de caridade, a gente ainda não tem força, não tem condições. A gente vai seguindo aquilo, a gente acaba se perdendo. Mas essas coisas pequenininhas do dia a dia, dentro de casa, isso é fundamental. É por ali que a gente vai começar o nosso trabalho. É aí que a gente vai começar a exercer a caridade. E a gente tem que ter certeza. Isso para o outro tem um papel muito grande. E a gente tem que fazer essas coisas acontecerem. Pequenininha, mas dando a elas o valor que elas necessitam. Gente, então fica aí esse convite, né? Essa reflexão sobre essas virtudes tão primordiais, principalmente nesses dias de dificuldade que a gente vive, e que a gente não se deixe aí abalar pelo medo, né, para esse momento difícil que a gente vive, que a gente procure acender no nosso coração essa chama da fé, da esperança, para que elas nos mantenham firmes nas nossas caminhadas, que a gente consiga trazer para o nosso dia a dia cada vez mais essa prática da caridade, não nas coisas grandes, mas nessas coisas pequenininhas que estão ao nosso alcance. Né, que a nossa esposa, o nosso filho, o nosso irmão precisa tanto de nós, uma palavra amiga, o ouvir, a escuta gentil, sem julgamentos. E com isso a gente vai com certeza construir um mundo melhor. Que a gente possa levar para as pessoas essa palavra de esperança, de fé, né, de acreditar que as coisas difíceis vão passar e que nós vamos superar essas dificuldades. E que a gente possa ser essa luz de fé e esperança onde quer que a gente esteja, de acordo com as nossas possibilidades, aquecendo os corações ao nosso redor e levando os nossos irmãos um pouco de amor e de paz. Muito obrigado pelo carinho. Mais uma vez, perdão aí pela demora, pelos inconvenientes. Eu deixo aí meu abraço fraterno a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Que Jesus os abençoe. Muito obrigado a todos. Ô, José Augusto, muito obrigado. É nós que devemos a você. Infelizmente, aconteceu imprevistos, né? E isso acontece. Faz parte. A tecnologia, às vezes, não funciona como a gente quer, né? Não depende só de nós. Mas, importante que você deu o recado, a fé realmente é tudo, principalmente nos dias atuais. Ela é como o ar que nós respiramos, o alimento que nós necessitamos. Enfim, sem ela, nós não conseguimos ter uma vida plena. Né? Meus irmãos, então vamos fazer uma prece final, agradecendo a oportunidade de termos ouvido palavras tão importantes que nos relembram, né? Nos faz fazer uma reciclagem, quanto nós precisamos ainda, né, estar atento a todas as situações que nos envolvem. Então vamos fechar nossos olhos, mentalizar Jesus e agradecer a Ele. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos em Teu nome, Senhor. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos ouvindo ensinamentos que nos faz recordar velhas passagens, mas que são passagens atuais,
que nos dá a possibilidade de termos uma vida mais equilibrada, pautada nos ensinamentos que vós deixastes para nós. Senhor Jesus, viemos também nesse momento pedir para todos os nossos irmãos que onde quer que se encontrem, possam ser amparados pelos amigos espirituais, os lares, aquelas pessoas que estão internadas no hospital, para aquelas que vivem, Senhor Jesus, na solidão e muitas das vezes, Senhor, na solidão do próprio lar. Mestre, muito obrigado por mais esse dia, que sua luz envolva todos, aonde nós vivemos, o planeta que nós vivemos e por todos os corações sofridos. Obrigado por tudo e que assim seja. Que assim seja, Pai. Muito obrigado. Zé Augusto, um abraço. Valeu, irmão. Muito obrigado, Marcos. Desculpa tudo aí, tá, cara? Obrigadão mesmo. Que isso. Tranquilo, bom que deu tudo certo Deus. no final, graças a Deus. Deu. Um abraço pra você, tudo Valeu. de bom, tá? Até mais. Até mais.